Bora lá, meu povo, 2 técnicos na mira. Portais argentinos cravam procura do Fortaleza por novo treinador. Permanência de Vojvoda é incerta e diretoria avalia demissão. Imprensa faz duras críticas e questiona reformulação. Copa do Nordeste e gramado do Castelão com novidades. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 14 de junho de 2025. O Fortaleza tá de férias e só volta a treinar no próximo dia 25 de junho, visando os compromissos pela Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, que é o que resta para o Leão na sequência da temporada de 2025. Antes da gente entrar nos assuntos mais importantes deste vídeo, eu já queria te atualizar com o seguinte: ontem saiu a tabela das quartas de final da Copa do Nordeste. A CBF meio que surpreendeu, entre aspas, até porque a gente já tinha trazido a informação há alguns dias atrás que isso poderia acontecer e de fato aconteceu. A CBF antecipou, certo, as quartas de final do Nordestão, confirmou data e o local dos confrontos. Então vamos trazer aqui para você anotar bem direitinho, tá? O Fortaleza, como vocês já sabem, vai encarar o Bahia na Arena Fonte Nova em Salvador. O Sport encara o Ceará na Ilha do Retiro. O Ferroviário joga contra a equipe do CSA lá em Maceió. E tem um último jogo também, que é, se eu não estiver enganado, Vitória e Confiança também em Salvador. Vitória e Confiança jogam na terça-feira, certo? No dia 8 de julho, e no dia 9 jogam os 3 times cearenses, Fortaleza e Bahia, Sport e Ceará às 21 horas, e o Ferroviário joga mais cedo contra a equipe do CSA às 19 horas. Então anota aí, jogos certamente terão transmissões aí da Jangadeiro, da ESPN, vai ser bem legal de acompanhar. E vamos torcer para que o Fortaleza consiga fazer uma fezinha e quem sabe pelo menos dispute minimamente de igual para igual com o Bahia fora de casa, para quem sabe almejar uma vaga nas semifinais da competição, beleza? Anotou tudo? Bom, vamos passar adiante, porque eu tenho que trazer aqui uma série de matérias para vocês que falam sobre a possível saída do técnico Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza. Pois é, galera, Vojvoda tá ameaçado no cargo e a diretoria avalia a sua demissão. E aí eu queria trazer aqui para vocês várias matérias que repercutiram ontem na imprensa e dão força a essa possibilidade de uma saída do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Afonso Ribeiro trouxe na sua coluna a seguinte manchete: Vojvoda sob pressão. Fortaleza aproveita pausa para avaliar futuro. Tricolor discute trabalho da comissão técnica diante dos maus resultados na temporada e debate se comandante argentino será capaz de comandar a reação. Olha que emblemático essa manchete, galera, porque realmente parece que é a primeira vez na história do Vojvoda com Fortaleza que realmente o técnico está verdadeiramente ameaçado. O futuro de Juan Pablo Vojvoda está em pauta no PC. A coluna apurou que o treinador, costumeiramente respaldado pelos dirigentes, inclusive respaldado recentemente pelo Marcelo Paes, agora vive cenário de pressão no cargo e tem um trabalho avaliado pelo Leão, que estuda cenários em meio à pausa no calendário nacional. O Tricolor trata a situação com cautela por respeito à trajetória vitoriosa do comandante argentino ao longo de 4 temporadas e mais de 300 jogos, além da relação construída entre as partes e o status de idolatria, mas os maus resultados no primeiro semestre, algumas decisões do treinador e o ambiente tenso contribuíram para um olhar mais amplo sobre a situação, sem posições preconcebidas, seja de troca ou de permanência. Vojvoda ainda conta com a confiança de uma parte dos profissionais no dia a dia do clube, mas, por outro lado, já existe uma ala que
acredita que a maneira mais urgente de o Leão reagir no Brasileirão para evitar o rebaixamento é com uma troca no comando técnico e que este seria o momento ideal para aproveitar o período de treinos a partir do próximo dia 25, quando os atletas retornarem das férias. Há também a ponderação de que o elenco passará por uma reformulação maior a partir da janela de transferência de julho, quando haverá mais chegadas e saídas. O período pós-mundial também marcará os retornos dos lesionados Matheus Rossetto, Lucas Sacha e Moisés. O Fortaleza discute se o Vojvoda ainda é o nome mais capaz para conduzir o grupo ou se o ciclo chegou ao fim. O tema deve seguir em pauta nos próximos dias, ainda com a maior tendência para a continuidade do trabalho. Enquanto isso, o Tricolor não fará nenhuma investida no mercado da bola, nem contato com qualquer treinador, mesmo que opte por demitir Vojvoda por respeito ao argentino. Esse finalzinho aqui me pegou um pouco, porque já existe, né, segundo portais argentinos, a procura do Fortaleza por uma dupla de técnicos que foram campeões com o Platense recentemente no torneio Apertura do Hermanão, né, que é o campeonato argentino. Mas antes da gente falar um pouco sobre isso aí, deixa eu continuar aqui as manchetes, porque lá no Diário do Nordeste a manchete foi a seguinte: permanência de Vojvoda no Fortaleza é incerta, clube e técnico avaliam situação. A Argentina ainda segue no cargo, mas uma mudança no comando técnico não está descartada. Pela primeira vez em 4 anos de trabalho no PC, o argentino Juan Pablo Vojvoda balança no cargo. No primeiro dia da parada da Série A do Brasileiro, que resultou em férias para o elenco tricolor, a especulação de uma demissão do técnico ganhou força, mas até a noite da sexta-feira ele segue à frente do Leão. Não houve reunião entre Vojvoda e diretoria do Fortaleza nesta sexta-feira para falar sobre dar sequência ou não ao trabalho. O Diário do Nordeste, inclusive, apurou e ouviu que o clima não era esse após a derrota para o Santos por 3-2 no Castelão. A possibilidade de saída por decisão do próprio argentino, entretanto, é mais forte. O clube aguarda algum posicionamento dele após o fim de semana. Se o Fortaleza decidir demitir, a atitude precisa ser tomada e comunicada pelo CEO do clube, Marcelo Paes. O Conselho de Administração da SAF não tem ingerência sobre as decisões ligadas ao futebol e apenas pode fazer cobranças diretamente ao dirigente por resultados. Inclusive, essa cobrança aí, ó, já tá passando da hora de fazer mais, viu? Se é que eles realmente fazem cobrança alguma ao Marcelo Paes, o que eu duvido muito, mas é a minha opinião, tá? Quem também falou sobre a possível saída do Vojvoda foi o Globo Esporte, e na manchete eles colocaram o seguinte: Fortaleza avalia a permanência de Vojvoda na pausa de jogos. Devido à parada no calendário por causa do Super Mundial de Clubes da FIFA, atletas, comissão técnica e staff entraram de férias nesta sexta-feira e só voltam no dia 25 de junho. Segundo o GE, o técnico argentino vive um momento de intensa pressão nos bastidores após uma grande sequência de resultados e performances ruins. Decisões tomadas pelo treinador em relação à escalação de atletas em jogos específicos também contribuíram para que a diretoria resolvesse avaliar a sequência da temporada. A informação foi publicada primeiro pelo O Povo e confirmada pelo GE. Então, legal demais a nossa imprensa trabalhando em conjunto, né? Todos os portais tentando fazer uma apuração bacana para trazer as informações sobre essa possível saída do Vojvoda para o torcedor. E aí eu vou entrar num assunto que surgiu ontem à tarde, que foi trazida inclusive por portais argentinos, primeiro lá pelo DS Sports, que é um programa de rádio, que diz o seguinte: após deixar o Platense, dupla Fábio Orsi e Sérgio Gomes foram procurados pelo Fortaleza. Você ouviu isso na Novela Hora, na Rádio DS Sports FM 103.1, El Sonido del Esporte. Então tá aí, primeiro saiu lá na DS Sports e depois saiu uma matéria bem maior e mais completa, como uma bomba, lá no DR, que é o Diário Registrado de Buenos Aires. Bomba, lá dupla Orsi Gomes deixou a Platense por uma oferta do Brasil? Pergunta a manchete. Depois de consagrar-se campeões com o Platense pela primeira vez na história, os treinadores deixaram a equipe e tem possivelmente uma proposta do Brasil. E aí, quando você desce a matéria um pouco mais lá embaixo, após a publicação do Platense da despedida dos seus agora ex-treinadores, campeões aí do Apertura, é dito que de fato essa proposta seria de um clube do Brasil e que esse clube seria o Fortaleza, onde atualmente comanda o técnico Juan Pablo Vojvoda, que também é argentino. Então, a matéria está bem mais completa, fala que o futuro da dupla, agora ex-Platense, pode ser o Fortaleza, que ainda tem Juan Pablo Vojvoda no comando, mas que pode ser demitido a qualquer
momento. Inclusive, traz um recente histórico da fase atual do Fortaleza na temporada de 2025. Então, portais argentinos cravando aí que o Fortaleza já procura treinadores no mercado sul-americano e houve aí um suposto contato com esses treinadores que deixaram a equipe do Platense, mas foram campeões pela primeira vez na história do clube recentemente. Quem são esses treinadores? É o Fábio Orsi e o Sérgio Gomes, que pediram demissão após o título e não comandam mais o atual campeão argentino, tá bom? Vamos ficar de olho, porque são treinadores recentes aí de uma conquista histórica e, num eventual saída de Vojvoda, podem acabar, sim, sendo procurados pelo Fortaleza. Eu não tenho uma confirmação se de fato essa procura aconteceu, é uma cravada dos portais argentinos, mas temos que seguir acompanhando de perto. Lá no RTI Sport saiu uma matéria bem interessante, onde a manchete fala o seguinte: Fortaleza quer definir nome de novo treinador antes de demitir Juan Pablo Vojvoda. Conheça os bastidores. A agência apurou que a demissão de Vojvoda no Fortaleza passará diretamente pela escolha de um novo técnico. Isso porque o clube entende que a escolha precisa ser tão assertiva como foi na chegada de Vojvoda em 2021. Antes de mais nada, é importante afirmar que o clube projeta uma importante reunião na próxima segunda-feira com a cúpula do departamento de futebol para definir o futuro da comissão técnica. O detalhe é que a situação envolvendo o treinador mudou drasticamente nos últimos dias. Antes, ele era visto como um treinador intocável, não só pelos resultados, mas pela sua capacidade de se reinventar no comando do clube. Contudo, agora a situação é completamente diferente. Vojvoda deixou de ser unanimidade e pode deixar o clube. O Fortaleza quer resolver a situação na comissão técnica o quanto antes, e se dá por dois motivos. O primeiro é para conferir a tranquilidade ao técnico durante a pausa mundial de clubes. Por outro lado, o segundo motivo é justamente para o clube ter tempo de buscar um nome com perfil do Fortaleza para comandar o elenco principal. Contudo, existe uma corrente dentro da diretoria que entende que o melhor seria mapear o mercado da bola para selecionar pelo menos 5 nomes, somente após ter certeza que o mercado oferece profissionais de qualidade próximo à Vojvoda com o perfil do clube. Aí sim o Fortaleza deveria liberar o treinador. Porém, a decisão vai ser tomada em consenso entre Marcelo Paes e Sérgio Papelin. Paes foi responsável pela contratação de Vojvoda, na verdade foi o Alex Santiago, né? E tem ótima relação com o argentino, mas já começa a ceder à pressão dos pares. Papelin, que também tem um bom relacionamento com o Vojvoda, retornou para o clube e trata a situação com mais frieza. Ele faz parte do grupo que entende que Juan Pablo Vojvoda precisa se reinventar para seguir no clube. Inclusive, o Papelin falou sobre isso na sua coletiva de apresentação, e o Papelin tá certo, tá? Realmente tem que ser cobrado o Vojvoda, porque precisa se reinventar. A imprensa meteu uma crítica forte sobre a postura do Vojvoda na coletiva e disse o seguinte: irritação de Vojvoda é a dificuldade do treinador em chegar o óbvio no Fortaleza. O argentino subiu o tom após a derrota para o Santos pela Série A. Na coletiva, ele se demonstrou irritado, disse que era pelo resultado, mas também cobrou a imprensa e também o torcedor. Vojvoda, como um animal ferido, pareceu acuado, mas também mostrou as garras. A trajetória do maior comandante da história do clube é a chancela do sucesso. No entanto, não é blindagem. Agora, são 7 jogos sem vitória na temporada e a 18ª posição no Brasileirão, na zona de abaixamento. Ele foi questionado e não gostou. Parte das perguntas, inclusive, são as mesmas da arquibancada, o que explica a manutenção de Zé Wellison entre titulares após atuações ruins. Por que reforços como Rodrigo, Alanzinho e o próprio Matheus Pereira não jogam? As alterações só podem existir após 15 do segundo tempo e a defesa não deve mudar após tantos gols sofridos? São as várias perguntas que a imprensa faz e que são extensão daquilo que o torcedor tanto tem se perguntado, e são críticas perfeitamente válidas que o Vojvoda não tem conseguido aceitar, receber, e se incomoda bastante nas coletivas. As questões incomodam o treinador, que após tantos discursos diferentes, como ao se recusar a dar coletiva e ressaltar que as respostas estavam no campo depois da derrota para o Cruzeiro, segue afirmando que a solução para a crise está nesse mesmo elenco no vestiário, sem sequer cobrar contratações ou uma maior reformulação, em pontos contrários aos ressaltados pelo Sérgio Papelin, novo diretor, que também declarou que Vojvoda precisa se reinventar. Ao defender nomes como o atacante Dylan Borreiro, que é um dos reforços que pouco entrou em campo e não conseguiu responder positivamente, Vojvoda vai contra si. E nesse ponto, o argentino é o maior responsável, foi quem teve 12 dias para treinar, definir a escalação ideal e corrigir os erros defensivos tão aparentes. Assim, o técnico parece que perdeu o rumo de casa e não sabe como achar. A pausa no calendário pode ser a salvação de um trabalho vitorioso, desde que aceite também que precisa mudar. Hoje, o problema de Vojvoda é a dificuldade de enxergar o óbvio no Fortaleza. Perfeita essa
essa matéria escrita pelo Alexandre Mota, onde o mesmo criticou muito, relatando essa questão lá no programa do Jogada Primeiro Tempo. Então, perfeito demais, tá? Algumas críticas importantes. No fim, as medidas enérgicas foram: Papelinho de volta, Paulo Fernandes e Tite fora, Zé ficou, perdeu 3 partidas Racing, Flamengo e Santos, 11 gols sofridos e 2 feitos, Matheus Pereira chegou e a zona de rebaixamento. Até então, esses são os 7 tópicos da reformulação patética do Fortaleza até o momento. E o gramado do Castelão vai passar por revitalização durante pausa para o Super Mundial. Tomara que volte bem para o Clássico Rei entre Fortaleza e Ceará. Bom, meu povo, é isso. O videozinho, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Daqui a pouco vai ter outro vídeo muito mais importante do que esse. Eu conto demais com a sua audiência. E à tarde tem a nossa livezinha tradicional. É dia de muito conteúdo aqui no Expresso. Valeu, falou e tamo junto.